Muito bom dia a todos. Passamos agora à correção desses exercícios envolvendo a força magnética que age sobre uma carga elétrica quando ela entra na ação de um campo magnético externo. Então, a primeira questão me diz o seguinte: uma partícula de massa 2 vezes 10 na menos 5 quilogramas, eletricamente carregada com uma carga que vale 5 microcoulombs. Já vamos fazer os ajustes, né? Então, o micro vale 10 na menos 6. Adentra uma região de campo magnético com velocidade de 2 vezes 10 na 6 metros por segundo. O ângulo formado entre a velocidade da partícula e o campo magnético de intensidade. Então, o campo magnético é 2 Tesla e o ângulo entre a velocidade e o campo magnético é de 90 graus. Letra A. Qual o módulo, a intensidade da força que atua sobre a partícula? Então, F é igual a Q vezes V vezes B vezes seno do ângulo. A carga, 5 vezes 10 na menos 6. A velocidade, 2 vezes 10 na 6. O campo magnético, 2. E o seno de 90 graus, que é 1. Certo? Então vai ficar o quê? 5 vezes 2, 10, vezes 2, 20, vezes 10. Potências de mesma base, somos expoentes. Qualquer número elevado ao expoente zero é 1, ou seja, a minha força vale 20 newtons. Agora, eu venho para a letra B. E na letra B, ele quer saber qual é o raio de curvatura que essa partícula descreve. Já que ele está penetrando no campo magnético com esse ângulo aqui, ele vai descrever uma trajetória circular. Então, para eu calcular o raio dessa trajetória, massa vezes velocidade sobre a carga vezes o campo. Deixa eu só colocar aqui um pouquinho para cima. Vamos corrigir substituir as informações. Então, a massa, 2 vezes 10 na menos 5. A velocidade, 2 vezes 10 na 6. A carga, 5 vezes 10 na menos 6. E o campo magnético, 2. Bom, posso cortar esse 2 com esse 2. Tá? Aqui em cima vai ficar 2 vezes 10 na 1. Aqui embaixo vai ficar 5 vezes 10 na menos 6. Então, 2 dividido por 5 dá 0,4, vezes 10 na 7. Estou aplicando aqui já as propriedades de potências, as mesmas que eu apliquei aqui, né? Então, isso aqui vai fechar 4 vezes 10 na 6 metros, ok? Próxima questão. Uma partícula de massa 1,5 gramas, preciso transformar para quilogramas, e com carga de 0,001 coulombs, adentra perpendicularmente, ou seja, um ângulo de 90 graus, uma região de um campo magnético constante e igual a 0,5 Tesla, com uma velocidade de 2 vezes 10 na 4 metros por segundo. Letra A. Qual o módulo da força magnética? Então, força vai ser carga vezes velocidade vezes campo magnético vezes o seno do ângulo. Então, a carga 0,001, velocidade 2 vezes 10 na 4, campo magnético 0,5, seno de 90 graus, que é 1. Então, vamos lá. Então, 2 vezes 0,5 dá 1, tá? Então, aqui eu vou trabalhar com 1 vezes 10 na menos 3, vezes 10 na 4. Então, isso aqui vai dar 1 vezes 10 na 4, ou seja, perdão, 1 vezes 10 na 4 não. Deixa eu só apagar aqui, esqueci de somar ali os valores, né? Perdão. Então, vai ficar 1 vezes 10 na 1, ou seja,
uma força de 10 newtons. Só que além disso, ele pede para saber qual que é o raio de curvatura que a partícula vai descrever. Então o raio, na letra B, eu vou calcular ele a partir da equação m vezes v sobre q vezes b. Então a massa 0,0015, a velocidade 2 vezes 10 na 4, a carga 0,001 e o campo magnético 0,5. Tá? Então assim, ó, se você quer ajeitar aqui com as potências, olha só o que fica mais fácil. 15 vezes 10 na menos 4, 2 vezes 10 na 4, sobre 1 vezes 10 na menos 3, vezes 0,5. Então, 10 na 4 com 10 na menos 4 dá 10 na 0, que é 1. Então, vai ficar 30 sobre 0,5 vezes 10 na menos 3. 30 dividido por 0,5 dá 60, vezes 10 dá mais 3, ou seja, 6 vezes 10 na 4 metros. Então, esse é o meu raio de curvatura, tendo em vista as características desse problema. Questão 3. Em relação ao movimento de cargas elétricas em regiões de campo magnético uniforme, analise as alternativas a seguir. Quando uma partícula carregada adentra perpendicularmente a uma região de campo magnético uniforme, ela passa a descrever um movimento circular uniforme. Ok. Se ela é perpendicular, ela vai descrever um movimento circular uniforme. Segunda, a força magnética sobre cargas elétricas que se movem em campos magnéticos uniformes é uma força centrípeta. Nós vimos que sim, pelo fato dela ser sempre perpendicular, ela sempre vai fazer o movimento circular dessa partícula. Se o ângulo formado entre o vetor velocidade da carga e o vetor campo magnético for igual a 0 ou 180 graus, tá? A força magnética será nula, com toda certeza. Seno de 0 e seno de 180, ele é 0. Então, nessa questão aqui, todos os itens estão corretos, ok? Próxima questão. A carga elétrica submetida a um campo magnético sofre sempre a ação de uma força magnética. Vamos lembrar que se a velocidade for 0, não sofre. Vamos lembrar que se o ângulo for igual a 0 graus, não sofre. Se o ângulo for igual a 180 graus, não sofre. Então isso aqui é falso. A carga elétrica submetida a um campo elétrico sempre sofre ação de uma força elétrica? Conteúdo do ano passado, né? Então a minha força elétrica vai ser a carga elétrica, o campo elétrico vezes a carga. Se eu tenho campo elétrico, tenho uma carga, com certeza eu vou ter uma força. Então essa daqui ela é verdadeira. A força magnética que atua sobre uma carga elétrica em movimento dentro de um campo magnético é sempre perpendicular à velocidade da carga, com toda certeza. Ok? Regra da mão esquerda. Então, a 2 e a 3 estão corretas, alternativa D. Próxima questão. Um elétron num tubo de raios catódicos está se movendo paralelamente ao eixo do tubo com uma velocidade de 10 na 7 metros por segundo. Aplicando-se um campo de indução magnética de 2 Tesla paralelo ao eixo do tubo, qual a força magnética que sofre o elétron? Então eu tenho que pensar o seguinte, aqui está o meu tubo de raio catódico, tá? Ele está me dizendo que a velocidade é paralela ao eixo do tubo e, então isso aqui é a minha velocidade, tá? E o meu campo magnético é paralelo ao eixo do tubo. Se eles são paralelos, eu estou falando de um ângulo igual a 0 graus, seno de 0 graus é igual a 0. Então, nesse caso, a força magnética vai ser 0, tá? Cuidado com essas interpretações, cuidado com todos esses detalhes, ok? Questão 6. Cientistas creem ter encontrado o tão esperado bóson de Higgs em experimentos de colisão próton-próton
com energia inédita de 4 tera-electronvolts no grande colisor de hadrons, o LHC. Os prótons que têm massa de 1,7 vezes 10 na menos 27 kg e que tem carga elétrica de 1,6 vezes 10 na menos 19 coulombs e estão praticamente na velocidade da luz, 3 vezes 10 na 8 metros por segundo, e se mantém numa trajetória circular graças a um campo magnético de 8 Tesla, perpendicular à trajetória dos prótons. Com esses dados, qual a força de deflexão magnética sofrida pelos prótons no LHC? Bom, força magnética vai ser carga vezes velocidade vezes B vezes seno de θ. Então, a carga 1,6 vezes 10 na menos 19, a velocidade 3 vezes 10 na 8, o campo 8, e como eles são perpendiculares à trajetória, tá? Então, o meu seno é de 90 graus, que é 1. Então, quando eu vou lá e faço essa multiplicação, então deixa eu só fazer aqui rapidinho, 1,6 vezes 3 vezes 8, 1,6 vezes 3 vezes 8, isso aqui vai dar 38,4 vezes 10 na menos 11. Se eu faço o ajuste ali, 3,84 vezes 10 na menos 10 newtons. Então, aí está a força que eu tenho atuando aí, ok? Próxima questão. Um elétron e um próton. Bom, então eu primeiro preciso lembrar, e vai ser necessário para isso, né, que a massa do próton é maior do que a massa do elétron, certo? Cujas linhas de indução são perpendiculares às velocidades. Então eu tenho aqui as velocidades, então o meu campo magnético vai estar nessa região, ou entrando na minha tela do computador, ou saindo da minha tela do computador, já que eles são perpendiculares. As partículas passam a realizar movimentos circulares e uniformes de trajetórias 1 e 2, no plano do papel, conforme se ilustra. Letra A. Qual delas é o próton e qual é o elétron? Bom, para eu poder avaliar qual que é o próton, qual que é o elétron, eu preciso me preocupar com essa equação aqui. R igual a M vezes V sobre Q vezes B. Bom, aquela partícula que tem maior massa tem maior raio. Então, essa daqui é o meu próton, carga positiva. Esse aqui é o meu elétron. Então, na primeira questão, 1 se refere ao próton e 2 se refere ao elétron. Agora, qual que é a direção do campo magnético? Bom, regra da mão esquerda. Eu sei para onde está a velocidade. Nesse caso aqui, a força sobre o próton é para cima, tá? Carga positiva. Isso significa dizer que, analisando a minha regra da mão esquerda, o campo magnético precisa estar entrando na página que eu estou analisando aqui, certo? Lembra que a carga é negativa, a força sobre ela vai estar aqui para baixo, certo? Só que aí é o sentido oposto ao do meu polegar, perfeito? Muito cuidado com tudo isso. Então, o meu campo magnético possui isso aqui. Direção perpendicular ao plano aqui da folha, sentido para dentro do meu computador, da minha tela, ok? Espero que você tenha conseguido compreender tudo isso. Caso você tenha alguma dúvida, por favor, entre em contato. Um grande abraço a todos. Tchau, tchau.